Olá, bem-vindos ao Concurseja. Hoje, a nossa análise vai fundo na responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Sabe, é um tema-chave para quem está começando no direito aqui no Brasil. A gente está se baseando no material da aula 6 do curso Direito do Consumidor do Zero. É interessante lembrar, né? Antes do CDC, o direito civil separava responsabilidade contratual e a extracontratual, a aquiliana. Mas aí veio o CDC e, bom, mudou um pouco a lógica. E para guiar a gente nessa conversa, temos nossa especialista... Olá a todos, é isso mesmo. O ponto central, eu acho, é entender que o CDC meio que superou essa divisão clássica, sabe? No direito do consumidor, o que importa mais é o dano veio de um produto. Ou de um serviço. Não necessariamente se existe um contrato formal, assim, nos moldes antigos. Pensa num defeito no produto, né? Ou, sei lá, uma falha na prestação do serviço, uma informação errada na publicidade. A fonte do dano é que vai dizer se os CDC se aplicam ou não. E isso é super relevante para casos mais complexos, tipo planos de saúde, sabe? Ou incorporação imobiliária, que tem vários contratos ligados. Entendi. Então, se o CDC simplificou, qual que virou a regra geral para dizer quem é responsável pelo dano? Olha, a regra geralzona mesmo, que a gente vê lá nos artigos 12, 14, 18 e 20 do CDC, é a da responsabilidade objetiva e solidária. Objetiva e solidária. O que isso quer dizer na prática? É dizer o seguinte: os fornecedores, tanto de produtos quanto de serviços, eles respondem pelos danos, independentemente de terem culpa. Não precisa provar se agiram com dolo ou com culpa mesmo, tipo negligência, imprudência. Uau! Isso é bem diferente do que a gente geralmente vê no Código Civil, né? Lá a culpa costuma ser o centro da questão. Exatamente. A lógica aqui é outra. É a chamada teoria do risco-proveito. A ideia é, assim, relativamente simples. Quem tem o lucro, o bônus de uma atividade econômica, Sim. tem que assumir o ônus, o risco que vem junto. Perfeito. Ubi emolumentum, ibi onus, como já dizia o ditado antigo. Isso se justifica, né, pela produção em massa, que dificulta achar um culpado específico, e também pela vulnerabilidade do consumidor, que é clara. E porque a regra antiga, baseada na culpa, muitas vezes não funcionava para proteger o consumidor, deixava ele sem reparação. E para o consumidor que sofreu o dano, o que isso muda no dia a dia dele, para buscar o direito? Muda tudo, facilita demais. O consumidor não tem aquele peso enorme de ter que provar que o fornecedor foi negligente, sabe? Em casos de acidente de consumo, que a lei chama de fato do produto ou fato do serviço, lá nos artigos 12 e 14, a inversão do ônus da prova sobre a culpa é automática. É op legis, pela própria lei. E tem mais, a responsabilidade é solidária. Solidária? Como assim? Imagina, sei lá, seu celular novo dá um problema sério, explode. Você pode ir atrás tanto da loja que vendeu, Certo? quanto de fabricante. E qualquer um deles pode ser obrigado a pagar a indenização inteira. Depois eles se resolvem entre si, mas para o consumidor facilita muito. Entendi. Essa regra de responsabilidade sem culpa parece bem protetiva mesmo para o consumidor. Mas ela vale para todo mundo? Para todas as situações de consumo? Fico pensando, por exemplo, em serviços muito pessoais, tipo um médico, um advogado. Como fica? Ótima pergunta. E aí a gente chega na principal exceção a essa regra geral. O artigo 14, no parágrafo 4º, ele diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos, enfim, para eles a responsabilidade é subjetiva. Subjetiva. O que significa isso? Significa que, para responsabilizar esses profissionais, aí sim é preciso comprovar a culpa. Tem que mostrar que ele agiu com negligência, ou com imprudência, ou com imperícia. A culpa volta a ser o elemento central. E por que essa diferença para eles? Qual justificativa? Além disso, tradicionalmente, se entende que a maioria deles assume o que a gente chama de obrigação de meio, e não de resultado. Obrigação de meio. Isso. E o próprio Código Civil, lá no artigo 951, já indicava essa necessidade de verificar a culpa para profissionais da saúde, por exemplo. Essa diferença entre obrigação de meio e obrigação de resultado sempre dá o que falar, né? Especialmente na área médica.
Muita gente acha que se o médico, sei lá, promete um resultado numa cirurgia plástica estética e não consegue, a responsabilidade dele é automática, objetiva. É isso mesmo. Pois é, esse é um ponto bem delicado e que gera muita discussão. Vamos tentar simplificar. Obrigação de meio. O profissional se compromete a usar toda a diligência, o cuidado, a técnica disponível. Exemplo clássico, o médico tratando uma doença. Ele não garante a cura, mas promete o melhor esforço. Obrigação de resultado. Aqui o profissional se compromete com um fim específico, tipo transportar uma mercadoria com segurança até o destino. Tá, entendi a diferença básica. E como isso se conecta com a responsabilidade? Historicamente, a jurisprudência, principalmente lá no STJ, tendeu a fazer uma ligação. Viam a cirurgia plástica puramente estética como obrigação de resultado. E se o resultado prometido não fosse alcançado, isso levava a uma presunção de culpa do médico, ou às vezes até se falava em responsabilidade objetiva dele. Ah, entendi. Diferente da plástica reparadora, então. Exato. A reparadora geralmente era vista como obrigação de meio. A diferença prática é enorme, né? Na culpa presumida, o médico ainda pode tentar provar que não teve culpa. Na objetiva, não adianta. Ele só escapa se provar uma daquelas excludentes de nexo causal. Culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior. Mas essa ligação de obrigação de resultado automaticamente leva a responsabilidade objetiva para profissional liberal? Isso ainda está valendo? É pacífico hoje em dia? Então, aí que a coisa fica interessante. O debate jurídico está bem aceso sobre isso. Tem uma tendência forte mais recente, tanto na doutrina quanto no próprio STJ, de questionar essa ligação automática. O argumento principal é bem direto. A lei, o CDC no artigo 14, parágrafo 4º e o Código Civil no 951 dizem que a responsabilidade desses profissionais é subjetiva. Ponto. Ou seja, depende de culpa. Exato. A responsabilidade objetiva, para existir, precisaria de uma lei dizendo isso expressamente, ou se a atividade fosse considerada de risco, lá pelo 927, parágrafo único do Código Civil. E aplicar isso genericamente para a medicina estética, por exemplo, é algo bem discutível hoje. A pergunta que fica é, será que classificar a obrigação como de meio ou de resultado pode mudar o que a lei já definiu sobre o tipo de responsabilidade que é subjetiva para eles? É uma discussão ainda em andamento, sabe? Mostra que o direito está sempre se adaptando. Entendi. Então, para a gente tentar amarrar tudo que a gente conversou aqui, o CDC deu uma reorganizada na responsabilidade civil nas relações de consumo, certo? Focou mais no dano em si. Isso. A regra geral para quem fornece produtos e serviços é responder sem precisar provar a culpa deles, é a responsabilidade objetiva. E todo mundo junto, solidariamente. Isso por causa do risco da atividade. Perfeito. Mas tem a exceção importante, os profissionais liberais. Para eles, a regra é a responsabilidade subjetiva, tem que provar a culpa. Exatamente. E a gente viu essa discussão mais atual e complexa sobre como as obrigações de meio e de resultado entram nessa história, principalmente para médicos, e que essa ligação não é mais tão automática assim. Resumiu muito bem. Conhecer essas regras, essas diferenças é fundamental, tanto para o consumidor saber como buscar seus direitos, quanto para os fornecedores e profissionais entenderem seus deveres, seus limites. Muda totalmente a forma de encarar uma disputa, né? Com certeza. Excelente. Muito obrigado pelas explicações, foram super claras sobre esse tema tão importante do direito do consumidor. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para continuar acompanhando as aulas aqui do Concursege e também explorar os outros cursos e materiais que a gente tem no canal. E deixa uma reflexão final. Com a tecnologia avançando, serviços cada vez mais complexos, tipo diagnósticos por inteligência artificial, será que essa exceção da responsabilidade subjetiva para profissionais liberais vai continuar fazendo sentido? Ou será que a proteção do consumidor vai exigir talvez uma nova abordagem no futuro? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima!